Prazer, meu nome é Roberto e estamos mais em uma aula. E hoje a gente vai falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Então é um novo assunto, espero que vocês prestem atenção e resolvam as questões, que é o mais importante para vocês fixarem o conhecimento, ok? Então vamos lá. Aqui eu faço uma apresentação assim bem superficial da ideia das razões possíveis de um triângulo retângulo. Veja aqui que a gente tem uma ilustração aqui que eu criei, certo? Essa ilustração ela fez parte do meu mestrado e tal. E aí eu utilizei essas tiras para ensinar trigonometria. Então é interessante que vocês tenham esse conhecimento, né? Aqui o personagem que eu criei, o Dreamer, ele fala assim: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Aqui ele faz um paralelo, né, com a música do Legião Urbana com as razões trigonométricas. Essas razões, elas são as razões possíveis de um triângulo retângulo. Então aqui você tem a hipotenusa A, aqui tem o cateto B e o cateto C. Então as razões possíveis são as divisões, né, entre essas medidas. Então existe o C dividido por A, o B dividido por A, o C dividido por B, o A dividido por C, o A dividido por B e o B dividido por C. Todas essas divisões são as razões possíveis do triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. A primeira razão trigonométrica, né? Esse aqui é o personagem Alfredo, certo? Ele mostra exatamente o triângulo retângulo, certo? Ele fala que considerando o ângulo C, aqui esse ângulo C, temos que o seno de C, cateto oposto, o cateto oposto a esse ângulo que é o lado C, e aqui a hipotenusa A. Então, o cateto oposto a C dividido pela hipotenusa é C sobre A. Esse C sobre A é chamado de seno de C, certo? Indicamos seno de C por seno de C e leia seno de C, né? Então aqui, ó, indicamos seno de C por essa representação, sen de C. E é lido como seno de C, ok? O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Essa aqui é a explicação que o Alfredo passa para vocês e é interessante ter essa definição bem simples e que pode ajudar em vários problemas que virão nas suas listas, ok? Então vamos seguir. Aqui você tem um cosseno, né? O Alfredo diz que o cosseno do ângulo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, cosseno de C é o cateto adjacente de AC, né? É o cateto adjacente ao ângulo C. Esse cateto adjacente é o ângulo, é o lado colado, que é o lado B, colado ao ângulo. Veja o lado B, colado, cosseno, uma técnica para você lembrar, né? Aí você tem a hipotenusa. A hipotenusa, a divisão entre o cateto adjacente AC dividido pela hipotenusa vai ser B sobre A. Então indicamos cosseno de C pela essa representação, cos C. E se lê cosseno de C. Aqui, por último, temos a tangente. A tangente do ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Então, você tem essa representação. Ó. Então, vai utilizar esses dois lados do triângulo retângulo. O cateto oposto ao C, tá vendo? O cateto oposto ao C. Cateto adjacente ao B. E essa divisão de C sobre B vai ser chamado de tangente de C. Indicamos tangente de C por TG de C ou tang, né? De C, tangente. E leia tangente
de C, certo? Então tem a forma de você ler. Essa representação aqui representa tangente de C da mesma forma que essa abreviação aqui também é antiga, né? Que não é mais utilizada. Essa aqui é a mais nova, certo? Ok? Então, ó, vamos lembrar aqui. Se você tem 6 e eu só mostrei 3, né? Logicamente, aqui, ó, se eu tenho C sobre A é o quê? Pra gente lembrar, C sobre A é o seno, né? O seno do ângulo C. E se você olhar o 2, B sobre A vai ser o quê? Cosseno, né? Cosseno do ângulo C. E C sobre B vai ser a tangente de C. E essa 4, esse 5 e esse 6? Essas três últimas razões trigonométricas vão ser chamadas de o inverso, né? Veja que aqui, ó, eu troquei, ó, numerador com denominador. Essa representação é chamada de quê? Isso aqui a gente nomeou como C sobre A vai ser o seno. E o inverso do seno vai ser o que a gente chama de cossecante, ok? E se você tem o B sobre A, o inverso dele vai ser A sobre B. Mas o que é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno é a secante de C, certo? Secante de C vai ser A sobre B. E por último, você tem o inverso da tangente. E o inverso da tangente é chamado de cotangente. Então aqui a sexta razão vai ser chamada de cotangente. Então essas razões possíveis entre as medidas de um triângulo retângulo são chamadas de razões trigonométricas. Então a gente tem essa conformidade e ela é chamada de razões trigonométricas. E a gente vai ter muitos exercícios interessantes para resolver. E a gente vai comentar cada uma das questões. E é isso. Aqui é a parte da teoria. E aí ficamos com a última palavra do personagem Dreamer, né? Aqui, ó, bye bye, galera. E aqui você tem a mão dele, o seno de x e o cosseno de x. É uma ideia para vocês calcularem, né? Aqui você tem a fórmula e você vai jogando os valores e aí você encontra os respectivos senos de cada ângulo que tem aqui. E também o cosseno, né? Então se você for olhar aqui, ó, seno de x, né? Aí quando for 0 graus, né? Aí se eu jogar o 0 aqui, vai raiz de 0 é 0, divido por 2 é 0. Então o seno de 0 é 0. Seno de 30, se você jogar 1 aqui, vai ficar a raiz de 1, vai dar 1, divido por 2, dá 1 sobre 2. Então o seno de 30 é 1 sobre 2. E assim você pode fazer essa jogada com todos os elementos que estão aqui, certo? Valeu pela dica e vamos estudar aqui, estudar vale a pena.